inflamatórias do sistema nervoso central, né? Coordena a unidade de pesquisas clínicas vinculada à Rede Nacional de Pesquisa Clínica do Departamento de Ciência e Tecnologia DCIT do Ministério da Saúde, né? Coordena também o projeto de interação entre neurociência e educação. E alguém está falando comigo? Estou ouvindo, não, é só o eco no áudio da Sonida. Então, terminando a apresentação dela. Então, trabalha também com doenças desmineralizantes e epilepsia desde 1995. Então, com todo esse currículo, todos esses títulos, eu queria dar, então, a palavra à professora Sonisa, que gentilmente aceitou o nosso convite, iniciando esses ciclos agora com os professores internos do programa. A gente está convidando os professores internos do programa para falarem e apresentar, né, todos os projetos que são desenvolvidos no âmbito da universidade e da pós-graduação. Tá? Então, não sei se a Carmen quer pronunciar mais alguma palavra, mas eu dou a palavra à professora Sonisa, a não ser que a Carmen queira falar mais alguma coisa. Não, é só agradecer a presença da Sonisa, mais esse esforço dela de divulgar o trabalho, que é um trabalho tão bonito, e que os alunos aproveitem bastante, porque certamente vai ser uma palestra de altíssimo nível. Muito obrigada, Sonisa, por aceitar o convite para participar do nosso seminário. Com a palavra, professora Sonisa. Bom, eu acho que antes de começar a apresentar qualquer coisa, eu quero dizer que eu quero agradecer muito ao Instituto Biomédico por ter me recebido quando eu saí do Hospital da Freguinle. Embora eu continue vinculada ao Departamento de Medicina Especializada, eu acho que o IB me recebeu muito bem. Esse convite para ir para lá e essa possibilidade veio com a professora Cleonice, e nós compartilhamos uma parte do laboratório por meio de obra. Eu vou mostrar isso aqui, que é um dos objetivos dessa apresentação, e depois a coisa foi crescendo, enfim, e a gente está tentando conviver com todos vocês, mas eu agradeço muito nessa oportunidade a acolhida do IB. Eu vou até mostrar a apresentação que eu fiz quando a certificação de nascimento do nosso Laboratório de Neurociência Translacional aconteceu numa reunião do departamento com todos vocês presentes. Então, acho que essas parcerias são muito importantes. Eu sempre tive muita parceria na UFRJ, tive muito pouca parceria na própria neurologia da Unirio, mas estou tendo uma parceria muito boa com o Instituto Biomédico, e esse acho que é o momento, talvez, de eu agradecer isso, com certeza. Tá? Então, quero agradecer a todos e vou falar dos projetos que estão em andamento. Muito bom que a Fabrícia, que a Carla, que a Larissa, que são alunas de mestrado, de doutorado, e a Fabrícia agora indo para o CCS e construindo esse laboratório de biologia molecular lá conosco, comigo. Que bom que elas estão presentes, que elas também vão poder participar. Eu gosto que a participação de todos contribua para que a gente falar fique melhor compreendido. Mas então é isso que eu vou falar. Vou falar de biomarcadores, de medicina de precisão e o quanto isso está impactando completamente a vida de quem vê pacientes, de quem trabalha com doenças graves e quem hoje, nos últimos 30 anos, depois de tanto se falar que a neurologia fazia excelentes diagnósticos, mas fazia poucas, era ruim de tratamento, a gente pode dizer que isso não é verdade, e hoje nós estamos diante de uma série de possibilidades. Vocês estão me vendo aqui agora? A minha tela? Estamos sim. Sonisa, às vezes eu acho que você coloca a mão na entrada do microfone e some o seu som. Só tomar cuidado com isso. Tá bom. Então só me avisem, tá? Mas tá, a apresentação tá ok. Tá, agora eu vou parar de vê-los e vou abrir aqui. Então, o objetivo, quando vocês me falaram sobre essa possibilidade de apresentação, eu falei, bom, vamos falar de biomarcadores, de medicina de precisão, isso está na ordem do dia. E o Laboratório de Neurociência, assim como o Laboratório da CLEO, outros laboratórios do IB, com certeza eles podem ter uma participação muito importante hoje nesse cenário da medicina de precisão, que é a busca sobre uma melhor avaliação desse paciente de forma quase personalizada, né? Então, a medicina de precisão é a possibilidade de você
oferecer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce para aquele paciente que está na sua frente, com alguma coisa com alguma doença, com alguma condição que está incapacitando. É a possibilidade também de você entender por que uma medicação... Hoje todo mundo conhece o que é estudo clínico fase 1, fase 2, fase 3, por conta da vacina, por conta desses absurdos da ivermectina, da azitromicina sendo usado de forma totalmente inadequada, mas, enfim, é importante saber por que algumas pessoas respondem, outras não respondem, e que existem hoje biomarcadores de precisão para você saber quem é um respondedor, quem é um não respondedor. Como é que isso funciona? Né? O que é um estudo duplo cego que pode nos dizer? E como pode se antecipar muitas vezes identificando um respondedor ou um não respondedor àquele fármaco que você vai usar. Outra coisa, fiz um diagnóstico, usei um biomarcador, fiz a melhor escolha de tratamento, não pode relaxar, tem que monitorar a resposta terapêutica, porque você trocar um fármaco durante esse monitoramento também é importante, porque pode impactar a evolução. Isso tem uma implicação absurda em farmacoeconomia, em tudo. Né? Se você deixa um paciente caminhando e com atividades de vida diária ao longo da sua vida, ao longo da sua existência, ele não vai fazer infecção urinária, por exemplo, com bexiga neurogênica, ele vai continuar trabalhando, ele não vai ter paralisia, e aí eu estou com foco em neurociência, né, obviamente. Então, você tem um impacto econômico que qualquer investimento nessa área vale muitíssimo a pena, do ponto de vista humano, social e do ponto de vista até econômico. Então, esses marcadores, eles podem ser marcadores de busca genética, eles podem ser marcadores imunológicos, citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão, eles podem ser marcadores de quebra da barreira hematoencefálica, como as matrizes de metaloproteases, ou marcadores de que você destruiu a mielina, aquela doença ali que provocou uma desmielinização, e aí você pode investigar a proteína básica de mielina, a glicoproteína do oligodendrócito. Você pode ter marcadores do estresse oxidativo, você pode ter marcadores de lesão axonal, e os mais usados entre esses são os neurofilamentos de cadeia leve e o GFAP, a proteína glial fibrilar ácida, que é um marcador de perda de astrócito, a proteína 1433, proteína tal, usado como marcador de doença de Alzheimer e outras demências. E tomara que a gente consiga ter biomarcador sendo dosado de growth factor, de recuperação, de regeneração, que é o que se espera, mas que ainda, de fato, ainda não se conseguiu em seres humanos, alguns trabalhos em modelos animais. Então, a medicina de precisão e trabalhar com biomarcador em neurociência, ela traz um retorno muito grande, porque ela proporciona uma investigação com alta capacidade de acurácia. E essa investigação genética ou de testes sanguíneos, ela envolve também parcerias de modelagem de redes, de bioinformática, de compreensão desses inúmeros dados que você vai reunir, da clínica, da imagem, dos dados eletrofisiológicos, das escalas de incapacidade do paciente, da molécula que ele está usando. Então, é muita variável. Esses big datas, eles precisam muito de suporte, de apoio, porque eles com certeza vão fazer diferença no conhecimento e na melhor escolha e no diagnóstico do seu paciente. Nosso grupo trabalha com 4 eixos de estudos translacionais, e por isso a gente escolheu o nome desse laboratório como neurociência translacional. São as doenças inflamatórias, desmielinizantes, infecciosas ou não infecciosas do sistema nervoso, as epilepsias de difícil controle, doenças neurodegenerativas e malformações cavernosas cerebrais. E a primeira pergunta que o neurologista faz quando você fala em biomarcador e quando você fala nesse processo é: podemos impactar a incapacidade de um doente? Essa é uma escala de incapacidade usada para esclerose múltipla e para inúmeras outras doenças, onde o paciente aqui está inteiramente normal,
e ao longo do período ele pode evoluir com diferentes notas de incapacidade. A nota 6, ele já precisa de apoio unilateral, nota 7, ele precisa de cadeira de rodas e assim por diante até evoluir para óbito. O que a gente pode saber disso? Quando você olha um paciente que tem o mesmo diagnóstico, esse paciente A, que tem 2 lesões aqui, uma aqui, outra aqui, e esse paciente B, que tem uma carga lesional na ressonância magnética do encéfalo e da medula, você já está vendo que esses pacientes são diferentes e que eles provavelmente têm motivos para essa diferença. Hoje, nós podemos dizer que quem nasce agora e que recebe um diagnóstico de esclerose múltipla, ele vai ter uma história de vida muito diferente do que quem nascia em 1990, 1980. Esse é um trabalho do grupo da Clínica Mayo, com quase 1.000 casos, mostrando que em 10 anos de doença, 11 a 15 anos, quase 60% dos pacientes evoluíam para esse EDSS aqui, esse EDSS 6, e depois, logo depois, para a cadeira de rodas. Hoje, o dobro de tempo, quase, 17 anos de doença, só 10% dos pacientes atingem esse nível de incapacidade. E isso aconteceu numa doença que, nos últimos 20 anos, ela tem tratamentos muito específicos e ela hoje consegue trazer, mais do que qualquer outra em neurologia, talvez, uma quantidade de marcadores imunológicos, genéticos, interação celular, nos ajudam muito na tomada de decisão terapêutica. Então, a gente está falando de uma menina de 18 anos, que a chance dela, daqui a 10 anos, em 1980, seria de ir para a cadeira de rodas em 10 anos. Hoje, a chance dela evoluir em quase 20 anos para uma incapacidade motora baixou de 60% para 10%. Isso é a medicina de precisão e isso é a importância do biomarcador. Eu vou dar um exemplo prático disso. Essa é uma paciente nossa que apresentou em 2006 um quadro de visão dupla, uma diplopia, e a ressonância mostrava uma área de hipersinal na região periaquedutal. É uma região muito rica em canais de aquaporina 4, assim como os nervos ópticos, mas naquele momento o diagnóstico dela era de uma síndrome clínica isolada, começando uma esclerose múltipla, talvez, com uma ressonância de medula inteiramente normal. Muito bem. Em dezembro de 2006, ela faz uma neurite óptica muito grave e ela perde a visão. E aí eu consegui mandar para o Fernando, o pessoal do Neurolife, do Fleury, Fernando Koch, lá de São Paulo. Em 2004, a Wanda Lennon tinha descrito o biomarcador anticorpo de aquaporina 4 como um marcador de neuromielite óptica em pacientes com neurites ópticas graves. Eu mandei as amostras para São Paulo e ela foi reagente anticorpo de aquaporina 4. Isso mudou a vida dessa paciente. Com um quadro de neurite óptica, com recuperação de 60% da visão e com reagente para esse biomarcador, ela inicia uma medicação que custa R$1, azatioprina. E ela está assintomática há 14 anos, usando um imunossupressor. Diagnóstico precoce, biomarcador disponível e tratamento precoce, mudando a história natural de uma doença. O mesmo não aconteceu com essas duas pacientes aqui. 28 anos, em 2001, perda da visão bilateral, paralisia dos 4 membros em 2002, nervos ópticos com uma neurite óptica grave, uma lesão medular extensa. E essa outra paciente, que também, afrodescendente, em 98, ela começou a apresentar vômitos, soluços, tratados pela gastroenterologia durante quase um ano, até que ela perde a visão, fica com uma paralisia dos 4 membros, ela é internada em um outro hospital do Rio de Janeiro, fazem uma biópsia medular e descobrem que ela tinha uma doença
e inflamatória. Então, essas duas pacientes, no primeiro momento, como a outra anterior, se tivessem pensado nessa possibilidade de diagnóstico e esse biomarcador tivesse sido pesquisado, elas provavelmente teriam uma história de vida diferente e teriam evoluído. Essa daqui evoluiu para óbito e essa daqui evoluiu para cadeira de rodas, uma paraplegia muito grave. Então, esses são exemplos de como a biomarcação, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce impactam a vida dos pacientes. Hoje, é rotina na investigação diagnóstica para pesquisa. A professora Cleonice faz o anticorpo anti-aquaporina e, além dele, o antimog, mas isso é pesquisa. A Secretaria de Saúde deveria fazer convênio com as universidades para que isso pudesse ser oferecido para a população. Agora vamos para um outro caso, e desses eu vou tirar as explicações em seguida. Uma moça de 29 anos, tratada de esclerose múltipla em 2012, que apresentava poucas lesões no encéfalo e na medula espinhal, pouquíssimas lesões, usando interferon, nenhuma doença ativa, e em agosto de 2015 ela faz um quadro grave de uma encefalomielite aguda disseminada. Por que isso aconteceu? O que aconteceu em 3 anos de evolução? Por que algumas pessoas reagem com quadros dessa maneira e outros não? Qual é a pergunta que a gente pode tirar daí? Quais são as respostas que nós podemos ter? Bom, a grande motivação de criar um laboratório de neurociência translacional é porque eu costumo falar que eu era homeless de laboratório, ainda sou um pouquinho, mas menos agora, e eu sempre buscava parcerias, mas sempre as nossas perguntas ficavam na fila de perguntas que os heads dos outros laboratórios tinham para fazer, e nós, neurologistas, ficávamos ansiosos para encontrar essas respostas. Então, essa motivação é uma história de muitos anos na nossa vida, da minha vida e do grupo com quem eu trabalho, de buscar parcerias na área básica e na área clínica. Então, aqui é o grupo todo do IB, no momento em que a gente mostrou o laboratório para aprovação de vocês, e aí, mais uma vez, eu agradeço. Foi um momento realmente muito especial. Hoje esse laboratório está na grade. E tem uma série de projetos envolvidos, aprovados pela CAPES, CNPq, FINEP, não saiu nada ainda, mas enfim, CAPES, FAPES, CNPq. Tudo que eu vou mostrar aqui nunca teve nenhum tipo de apoio, nem de verba PROAP, nem da Unirio, propriamente dita, né? REUF, REUNE, REUST, nada, é tudo de edital que a gente tem ganho. Então, num primeiro momento, como eu já disse, a professora Cleonice abriu o espaço, a gente fez uma obra no banheiro e na cozinha, e aí foi feita essa obra de bancada com verba de cientista do nosso estado, da FAPERJ, e a compra da plataforma Ion Torrent com verba do edital do Renesica para arboviroses. O ultrafreezer que vinha numa verba FINEP, a gente teve que comprar, porque a gente não tinha onde armazenar as amostras. Eu acabei usando capital e custeio trocado, estou com o maior problema para resolver isso, porque se a gente esperasse a verba FINEP, a gente não teria onde guardar isso, e aí eu estou tentando justificar, enfim. Hoje a gente tem mais de 15 mil amostras, mais de 2 mil amostras armazenadas, tivemos um problema recente agora, e a nossa pergunta foi por meio de um painel de variantes genéticas, onde a gente investigaria estresse oxidativo, growth factor, fatores de transcrição, resposta imunológica, sinalização celular, resposta a drogas antiepilépticas, enfim, todo um conjunto de SNPs, de polimorfismos, num painel que foi construído para a plataforma Ion Torrent, com as perguntas das linhas de pesquisa do nosso grupo. Existe todo, a gente estava conversando antes de começar aqui, todo um procedimento de coleta de amostras nos hospitais, de processamento da amostra, de extração de DNA, das bibliotecas, é muito trabalho, e esse foi o primeiro sequenciamento feito quanto da instalação do Ion, que deu tudo certo, mesmo acontecendo com o segundo sequenciamento,
E essa é a plataforma que a gente vem usando, gostaríamos de usar muito mais do que usamos, mostrando como funciona durante 2 e 13 horas o processamento dessas amostras. Então, vamos começar falando da nossa pesquisa translacional em arboviroses, é um projeto aprovado, e ela visava e visa a caracterização desses fenótipos imunológicos e de polimorfismos de genes HLA e não HLA em pacientes infectados por Zika, chikungunya e doenças correlatas. A gente começou a incluir pacientes de diferentes hospitais com e sem manifestação neurológica e começamos a comparar os sintomáticos com os não sintomáticos, porque 80% dos indivíduos com Zika não tem sintoma, 20% dos pacientes com chikungunya não tem sintoma, e em todos os casos o pequeno vai ter manifestação neurológica. Mas por que uma neurologista entrou nessa área? Eu sempre faço essa pergunta para mim mesma e para vocês, porque no ambulatório de 25 anos de doença desmielinizante no Hospital Clementino Fraga Filho, pacientes com esclerose múltipla, formas tumefativas, esclerose concêntrica de Balor, espectro da neuromielite óptica, encefalomielite aguda disseminada, a gente começou a receber pacientes com supostamente doenças inflamatórias desmielinizantes idiopáticas, mas com uma história de que Zika, dengue e chikungunya. Então, vocês viram aqueles fenótipos ali, e aqui são fenótipos muito parecidos, por exemplo, lesões multifocais desmielinizantes por Zika, lesões multifocais desmielinizantes por chikungunya, lesões multifocais desmielinizantes por Zika no ADEM por dengue, espectro da neuromielite óptica por chikungunya. Então, fenótipos clínicos de doenças desmielinizantes começaram a ser vistos em pacientes pós-infecção por arboviroses. E essa foi a nossa pergunta, por que isso acontece? Hoje nós temos 350 pacientes coletados, investigados e incluídos nessa pesquisa, alguns pacientes com ADEM, alguns pacientes com mielite, outros pacientes com neuropatias predominantemente sensitivas. Esse é um paciente com um quadro de Guillain-Barré, com edema de raízes. Esse é um paciente com um quadro muito parecido com esclerose múltipla, mas que apresentou um quadro de cefaleia que a gente normalmente não vê, tinha um índice licórico um pouquinho aumentado, mas se você olha esse paciente aqui, você fala, isso aqui é uma esclerose múltipla. E era um paciente que tinha tido Zika, estava aí reagente, GM para Zika, e era um quadro MS-like, como a gente tem visto algumas vezes. Essa é uma mielite longitudinal extensa, também com neurite óptica associado a Zika vírus. Então, são quadros muito semelhantes ao que a gente encontra em pacientes com essas doenças por outros marcadores, como a paporina 4, IMOG e a própria esclerose múltipla sem um biomarcador específico. E, assim, um aspecto extremamente interessante, esse é um slide que a Fernanda resgatou comigo, esse é um paciente com alteração do trato motor, da região motora, 2 anos após uma infecção por Zika. E será que a gente está fazendo a ativação de fenômenos neurodegenerativos? Então, vocês veem aqui um hipersinal bem na cápsula interna, onde passa a via piramidal, e aí isso é uma das linhas de continuidade do nosso grupo, monitorar neurofilamento, proteína tal, os mecanismos neurodegenerativos que podem ter tido como gatilho os quadros virais. Então, assim, vários estudos mostram que existem alterações congênitas, genéticas associadas à Zika. O estudo da Maiana mostrando que em gêmeos você tinha diferenças em relação à gravidade da síndrome congênita de Zika vírus, que você tinha diferentes desfechos dependendo do hospedeiro, e que o polimorfismo de Tool-like poderia estar associado a uma replicação viral maior
e uma dificuldade, um comprometimento da formação de resposta mediada por anticorpo. Então, essas perguntas todas nos levaram a ver o que aconteceu com aquela paciente, qual a razão para a mudança para um quadro tão grave. Então, ela não teve uma piora da esclerose múltipla, o que ela teve foi uma infecção pelo vírus Zika, e aqui ele marcado na microglia, no neurônio, nos neurônios piramidais, nos astrócitos. Essa foi feita uma biópsia cerebral de uma daquelas lesões na área pré-motora frontal e foi identificada, então, antígenos virais do Zika, e confirmando pela primeira vez na literatura uma encefalomielite aguda disseminada associada ao vírus Zika. O que nós tínhamos e temos são relatos de caso onde você sabe que provavelmente foi um gatilho pelo Zika, mas esse foi o primeiro caso mostrando que esse vírus passou pelo sistema nervoso e provocou essas lesões tumefativas. Esse artigo foi, inclusive, capa do MS Journal. A gente foi pego até de surpresa quando veio a revista. E aí, uma série de fatores, portanto, participam desses fenômenos, né? A gente sabe que essa é uma paciente com esclerose múltipla, que fez uma encefalomielite aguda disseminada por Zika. E aí, quais são os genes e as regiões de risco associadas à suscetibilidade para a esclerose múltipla? O HLA-DRB11501, e um outro tipo de forma familiar, geralmente forma progressiva de doença, com uma forma familiar da esclerose múltipla, tem esse SNP aqui, esse polimorfismo, numa forma autossômica dominante com padrão mendeliano. Mas, do contrário, você tem fator de risco HLA-DRB11501 e uma série de fatores ambientais, como tabagismo, dieta, níveis de vitamina D, que são os fatores epigenéticos que vão interferir nesses fenômenos de transcrição e de resposta imune aos diferentes patógenos que nós somos expostos. No painel que foi desenhado pela Fabrícia, por mim e pelo nosso grupo, nós temos 200 SNPs, eu já falei antes, associados à resposta imune, estresse oxidativo, resposta celular. E aquela paciente que nós vimos com quadro grave de uma encefalomielite aguda disseminada, ela tinha não aquela variante descrita no Canadá para a forma familiar progressiva, mas dentro daquela região ela era heterozigótica para aquele gene, para uma parte desse gene, e ela era homozigótica polimórfica para uma série de outras áreas, como variantes genéticas, como mTOR. Ela era heterozigótica para SNPs associados a pouca resposta ao interferon, a beta-interferona, e ela é uma paciente que falhou ao interferon, e ela também era homozigótica polimórfica para a receptor de TNF, que também modula a resposta pró-inflamatória de citocinas que tem efeito deletério para o sistema nervoso. Foi feito um perfil de citocinas, esse é o único perfil de citocinas que a gente tem dos pacientes com arbovirose, e ela apresentou um padrão pró-inflamatório semelhante a um padrão encontrado em pacientes com surto da doença. Então, é uma paciente que a gente conseguiu explicar, ou pelo menos entender, que ela tinha uma série de variantes genéticas associadas a menor resposta à formação de anticorpo, maior possibilidade de fazer replicação de vírus. TLR também está associado a maior replicação viral de chikungunya, e esse SNP estaria, então, associado a uma doença mais grave por diminuição da resposta de anticorpo neutralizante. Quando a gente pega esses pacientes desse grupo de pacientes com Zika, dengue e chikungunya, que foram 3 pacientes testados, e aqui está Elielson, Amanda e Fabrícia, existe uma interseção de variantes comuns de 75, 75 delas têm variantes comuns, e um desses SNPs que se destaca é o CTLA4, que está associado também a um fenótipo mais grave
de doenças desmelinizantes, não tem nada a ver com a arbovirose. Então, a gente reúne SNPs associados a uma resposta pior ao patógeno e a uma doença mais grave desmelinizante. Tem também um polimorfismo associado ao receptor GL6, que também está presente quando você tem mediadores pró-inflamatórios piores num determinado paciente com doença desmelinizante. Então, você vê uma interseção de arboviroses com variantes genéticas associadas não só a uma resposta a um patógeno pior em arbovírus, mas também em doenças desmelinizantes com apresentações mais graves. Nós buscamos, em parceria com o grupo do Sérgio Ferreira e da Cláudia Figueiredo, em pacientes que fazem cirurgia de epilepsia difícil controle, sugerimos a inoculação, né, a estimulação de tecido cerebral e cultura de tecido cerebral com o vírus Zika, e a Cláudia fez isso muito bem, e esse trabalho foi um trabalho longo que foi e veio durante mais de um ano para a Nature Communication, mas ele acabou mostrando algo bastante inovador e bastante interessante. Então, aqui é a região do tecido cerebral humano, saiu de cirurgia de epilepsia, e a cultura, né, a replicação do vírus nos astrócitos aqui em 72 horas, mostrando também um perfil de citocina pró-inflamatória associado a esse processo. Então, esse vírus, ele duplica ele se replica nesse tecido, e também no modelo animal, que foi um estudo paralelo feito, foi encontrado um tropismo desse vírus pelas camadas hipocampais. Essas aqui são as camadas hipocampais, CA1, CA3, um tropismo por áreas do lobo frontal, girocíngulo e a área pré-motora frontal, mostrando provavelmente que os fenômenos que a gente vê, não só de crises epilépticas, de declínio de memória, de alteração de cognição, que muitos pacientes apresentam, podem estar associados à ativação microglial e à perpetuação de um mecanismo neuroinflamatório degenerativo, que a gente não sabe se é resolutivo em alguns e não resolutivo em outros, dependendo das variantes genéticas que esses pacientes apresentam. Então, a gente está falando de clínica, a gente está falando de pesquisa básica de modelo animal e de reconhecimento de fenômenos que hoje, clinicamente, a gente consegue ver nos pacientes, como aquele do caso que a Fernanda resgatou, uma ressonância 2 anos depois, mostrando lesão hipersinal em área motora por um mecanismo provavelmente residual que continua acontecendo. Então, em relação à chikungunya, nós temos, saindo desses 350, a gente tinha 90, agora a gente tem 160 casos de chikungunya. Esse slide aqui é porque o pessoal ganhou prêmios no Congresso da Academia Brasileira de Neurologia, do regional, então eu sempre coloco junto aqui todo mundo, todo o grupo. Então, a gente tem os diferentes tipos de fenótipos desmelinizantes desses pacientes, vou mostrar aqui alguns deles. Menos de 1%, de 0,3% a 1%, o acometimento neurológico acontece, geralmente são formas graves de acometimento, consideradas formas atípicas. Então, a gente está diante de uma condição que não é comum. E aqui vou mostrar 3 pacientes e as alterações que a gente está vendo agora, de um trabalho que a gente publicou recentemente, mandou para publicação recentemente, ontem especificamente. É uma paciente aqui afrodescendente, 63 anos, que apresentou um quadro de mielite longitudinal multifocal extensa, muito grave, e com alterações urinárias, bexiga neurogênica, com uma resposta ao tratamento muito boa, neurite óptica bilateral, um espectro de neuromielite óptica com IgM para chikungunya positivo. Esse aqui é um outro paciente também que fez uma meningoencefalite, um quadro grave, pegando a ponta anterior da medula, mesmo local onde tem o vírus da polio, um quadro polio-like, também com ADEN,
esse paciente também teve uma evolução favorável, por incrível que pareça, um quadro também com PCR para chikungunya positivo no líquor. E um paciente com chikungunya também, uma encefalomielite aguda disseminada, com uma mielite grave longitudinal extensa, também com líquor, com chikungunya e um quadro inflamatório. É exatamente isso que você vê em quadros de Aden, que você não consegue encontrar nenhum tipo de patógeno, tá? Esse aqui é um dos pacientes, Cleo vai lembrar dele, é um paciente que ela fez o antiaquaporina antimog, esse paciente é um antimog positivo, ele tinha uma síndrome diária pós-trema, com soluços incoercíveis, e aqui uma neurite óptica muito grave, e aqui com citometria de fluxo, mostrando o padrão antimog reagente. Ontem nós submetemos esse artigo, que é uma análise de exoma de pacientes com manifestação desmelinizante do sistema nervoso central, que a gente colocou como a ponta do iceberg. Como vocês viram, é uma condição muito rara, e essa condição rara, que é menos de 1%, fez com que a gente escolhesse, então, pegássemos os 6 pacientes com manifestações centrais, esses que vocês viram aqui, e eles fizeram o exoma, né, o grupo da Ana Tereza com a Cristina, fizeram toda a análise de exoma, pareando por um grupo controle, e aí tivemos a surpresa, não tão surpresa assim, de que em todas as variantes analisadas, nenhuma delas apresentou assim, uma presença importante, tão importante quanto os alelos HLA nos pacientes com manifestação desmelinizante. Então, os haplóticos HLA associados à esclerose múltipla e à encefalomielite aguda disseminada, como 1501, o DQA10102, o DQB10602 e o DRB50102, assim como aqueles associados à neuromielite óptica, DRB10301, e alguns associados à proteção de doença autoimune não foram encontrados em doenças inflamatórias desmelinizantes, mas esses aqui foram encontrados. Isso é muito interessante, porque é uma assinatura genética de que pacientes que têm infecção por chikungunya e que fazem manifestação desmelinizante, eles têm alelos com uma assinatura semelhante àqueles pacientes que têm esclerose múltipla, neuromielite óptica, encefalomielite aguda disseminada, mielite longitudinais. Isso é muito interessante, é a primeira vez que isso está sendo mostrado. A gente espera que esse artigo seja aceito. E eu estou compartilhando agora pela primeira vez com vocês esses dados, e são dados que nos animaram bastante a investigar. Nós possam justificar o que a gente vem encontrando. Então, dentro desse escopo, a gente também trouxe a seguinte pergunta: o que acontece com esses vírus e com a mielina? Será que a sequência genética dessa mielina e desses vírus, de alguns vírus, são semelhantes e o nosso sistema imunológico confunde essas sequências de mielina, proteína básica de mielina, oligodendrócito da mielina, proteolipídio da mielina, com um patógeno, e aí ataca essa mielina? Isso vem sendo visto muito claramente com Epstein-Barr. O vírus Epstein-Barr, ele vem sendo investigado para mimetismo molecular já há algum tempo, e vem se falando muito em mimetismo molecular na hipótese viral da esclerose múltipla. É muito frequente os resultados de diferentes estudos mostram que você aumenta em 3 vezes a chance de você desenvolver esclerose múltipla se você tem a presença do Epstein-Barr. Já chegaram até a falar que quem é Epstein-Barr negativo e recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla provavelmente não tem esclerose múltipla. Tá a importância desse gatilho, desse mimetismo molecular do Epstein-Barr. Na população brasileira, 95% dos pacientes com esclerose múltipla são positivos para o vírus Epstein-Barr. É difícil fazer essa correlação, porque a maioria da população tem a presença desse vírus, né? Bom, então, com base nisso, a Laís, que era aluna de mestrado, agora aluna de doutorado, junto com a Fabrícia,
fizeram todo um estudo de bioinformática, dessas plataformas de bioinformática, pegando todos esses autoantígenos encefalitogênicos associados à esclerose múltipla e todas as proteínas NS1, NS2, NS3, NS4, NS5 do vírus do Zika, buscando se existia algum tipo de identidade entre essas condições, esses epítopos e essas proteínas virais e essas sequências. E encontraram 83% de identidade dessas estruturas com a proteína NS5. Esse artigo está submetido, mostrando que provavelmente o mimetismo molecular entre Zika e manifestações inflamatórias desmielinizantes do sistema nervoso central estaria associado a essa sequência aqui, numa representação aqui em 3D em alfa-hélice, que corrobora ainda mais que essas alterações estruturais tão sobrepostas umas às outras, talvez justifiquem, num paciente com uma variante genética de suscetibilidade, ele desenvolver um processo de desmielinização. Então, é uma história contada a partir da hipótese e a partir desses fenômenos que a gente vem identificando. O trabalho em sílico do Elielson, que é aluno de doutorado, ele está fazendo doutorado pela UF, a gente não tinha bolsa de doutorado, e é bom até falar sobre isso, a gente não tem fluxo contínuo de doutorado, a gente precisa muito fazer fluxo contínuo de doutorado. O Elielson entrou no fluxo contínuo de doutorado na UF, não entrou no nosso programa por conta disso, a gente precisa ver isso. E ele é um menino extremamente capaz, ele está trabalhando muito bem. Fabrícia passou para ele todo esse conjunto de informações para essas modelagens em sílico, e ele também foi atrás dessa diferenciação, né, de expressão e de identidade nesses trabalhos com as proteínas, interação proteína-proteína. E aí, comparando esclerose múltipla e pacientes com arboviroses nessa relação e Zika, ele encontrou 27 regiões up-reguladas e 91 down-reguladas nessa modelagem de interação proteína-proteína, e entre elas encontrou especialmente aquelas estruturas associadas à sinalização celular via P1 de estresse oxidativo, promovendo uma correlação semelhante à que a gente encontra na esclerose múltipla, nessa assinatura molecular associada à via up regulada de pacientes com Zika e de pacientes não, dos modelos em Zika do RNA, que na época, no primeiro momento, quando a Laís fez, já não tinha ainda, era só o modelo de placenta, né? Então, essa resposta ao estresse oxidativo, né, dessas assinaturas, o Elielson e a Fabrícia descreveram esse cartoon aqui, que é bastante interessante, mostrando, de um lado, a esclerose múltipla e a infecção pelo vírus Zika, né, a participação do polimorfismo de TULAC3, interferindo nesses fenômenos de estresse oxidativo, tanto em um quanto em outro, e promovendo, então, uma diferenciação dessa proliferação celular e levando a um comprometimento do sistema nervoso por meio de uma falência e uma desregulação dessas alterações, dessas vias. Então, outro grupo que a gente vem buscando, que é a pesquisa translacional em epilepsias de difícil controle, 30% dos pacientes com epilepsia são de difícil controle, e aí vocês vão me dizer, nossa, mas como é que você chega a esse tecido cerebral? Vou mostrar para vocês um paciente com crises epilépticas. Esse é um paciente que representa bem 30% das formas de epilepsias que não controlam com nenhum fármaco antiepiléptico. Esses pacientes têm maior risco de morte prematura, de traumatismo. Hoje mesmo eu atendi aqui na minha frente, acabou de sair uma paciente com várias queimaduras, precisando inclusive para cirurgia plástica, porque é perda de tecido.
Então, são pacientes que têm uma média no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, de 35 anos, batendo cabeça pelos ambulatórios de neurologia, sem um centro de epilepsia que os investigasse. Hoje a gente tem um centro de epilepsia há 22 anos no Hospital do Fundão, e eu consegui fazer um centro de epilepsia no Hospital Gafreguinli. Então, a gente registra aqui a crise psicomotora de automatismos, começando à esquerda, desse paciente. Esse paciente aqui sofre com uma atrofia do hipocampo, comparado ao outro lado. Essa esclerose hipocampal, aqui vocês veem, não precisa nem saber eletro, o lado em azul, o lado esquerdo, correspondente à zona epilética dele aqui, provoca essas crises aqui, que algumas vezes são tratadas até como crises emocionais, porque não é aquela convulsão clássica, então a gente tem que internar. E esses pacientes, quando operados, quando essa área é retirada, eles ficam completamente livres de crises, que foi o que aconteceu com esse paciente aqui, completamente livre de crise. Então, esses pacientes têm que ir para uma investigação. O grupo de cirurgia é claramente o grupo que não vai a óbito, que evolui melhor. Esses pacientes são operados pelo Jorge Marcondes, com neuronavegação marcada. E hoje, a Unirio, pelo Hospital Gafreguinli, tem também um centro de referência. Esses foram os primeiros estudos em epilepsia translacional que a gente fez. A gente analisou controles, pacientes não operados e operados, os níveis de TNF, L6 e L1-beta. Então, a gente via que quando o paciente era operado, na época com a Teresa Quirico, já tem bastante tempo isso, você tinha uma diminuição dessas citocinas pró-inflamatórias, e aí, realmente, esse paradigma de neuroinflamação e epilepsia, ele é extremamente importante porque ele abre novas janelas de oportunidade e de alvos terapêuticos. Esse trabalho, que é um trabalho que foi relativamente simples, ele foi o primeiro trabalho em seres humanos, então ele foi citado pela Nature Neuroscience, quando ela começou a falar de resposta inflamatória em ação glutamatérgica e em sinaptogênese glutamatérgica inibitória ou excitatória. E aí foi isso que a gente acabou vendo com a pesquisa de TGF-beta, a cultura de astrócito que a Flávia Gomes e o Luan fazem no laboratório do CCS, né, mostrando daqui de cirurgia de epilepsia, né, aqui a cultura, a marcação de FAP, e aí ela encontrou pela primeira vez que a TGF-beta1 ele atua na sinapse, e esse efeito sinaptogênico nos astrócitos, ele é um potencial alvo terapêutico para doenças do tipo epilepsia. Então, a gente consegue mostrar um novo alvo molecular por meio da pergunta do porquê que essa área atrofiada fica tão epileptogênica, e será que um dia a gente pode deixar de operar e tratar, de repente, com inibidores de TGF-beta para induzir uma sinapse inibitória e não excitatória. Esse dado foi tão importante que ele foi capa da Glia em 2014, e também foi um marco quando a gente começou a rever esses casos e mecanismos neuroinflamatórios. Ainda dentro desse compromisso humano, social, de formação de indivíduos, de pessoas capacitadas, nós temos a Cláudia, que fez aqui um trabalho de doutorado belíssimo, fazendo diagnóstico de mioclonia induzida por praxis, que é um fenômeno de estresse ou de uma função cortical que induz crises epilépticas, onde a gente interna o paciente, manda ele falar numa língua estrangeira, fazer um quebra-cabeça, induzindo estresse, e aí esses pacientes fazem crises mioclônicas na hora. Essa aqui é a Cláudia. Então, é um grupo que trabalha realmente de forma translacional o tempo todo. Ainda dentro desse resultado de tecido de cirurgia de epilepsia, o Micael, lá do grupo do
da Fernanda e do Sérgio Ferreira, ele também fazendo estimulação de astrócitos e investigando plasticidade sináptica de neurônios humanos e de modelos animais da doença de Alzheimer. Eles conseguiram ver o papel da irisina, que é um hormônio, uma molécula formada por exercício físico, né? O exercício físico forma irisina. A gente fazer exercício forma irisina. Essa irisina, ela atravessa a barreira hematoencefálica. E ao atravessar a barreira hematoencefálica, ela aumenta a sinapse, mesmo em indivíduos, olha eu, mesmo em cultura de neurônios expostos à substância beta-amiloide. Então, irisina, em substância beta-amiloide, aqui é exposta à substância beta-amiloide, você tem também melhora da plasticidade sináptica, e isso é um alvo extremamente importante na prevenção do declínio cognitivo, para Alzheimer e para uma série de outros fatores. Está sendo patenteada, provavelmente vai ser usada na forma de substância para ingerir num tratamento totalmente inovador para uma doença degenerativa. Nas doenças desmelinizantes, a nossa pesquisa translacional ela vem sendo muito feita na parte genética e na parte de biomarcador. A Cleonice vem fazendo a parte imunológica, especialmente com a Cláudia e com a Regina, mas a gente tem focado especialmente na parte imunológica, na parte genética de biomarcador, e hoje nós sabemos que critérios de controle de doença, de nenhuma evidência de doença ativa, NIDA quer dizer nenhuma evidência de doença ativa, se você não tem doença acontecendo, se a escala de incapacidade está parada, se a ressonância não tem lesão nova, se você não tem comprometimento cognitivo, agora também inclui o quê? Níveis de neurofilamento no líquor e no sangue periférico. Então, biomarcadores hoje são muitos. São os marcadores imunológicos, TH17, quitinase 3, interferon gama, TNF-alfa, uma série de... Além de neurofilamento, além de GFAP, de metraloprotease. Então, nós temos hoje... Nós ganhamos o edital em 2018 com o projeto de biomarcadores em esclerose múltipla e doenças neuromielite óptica e outras doenças inflamatórias, desmelinizantes e neurodegenerativas do sistema nervoso central, onde várias pessoas aqui assistindo estão participando. Conseguimos comprar em plena pandemia o Simoa, que é o único da América do Sul, que é um ELISA que faz níveis de neurofilamento no sangue periférico. Então, esses biomarcadores e correlação com desfecho de incapacidade, hoje são a ordem do dia. Eles saíram da história puramente de publicar artigo com algo interessante, mas essa degeneração, essa perda axonal que a gente via na ressonância em T1, que a gente via na piora do paciente, hoje, nas plataformas analíticas de última geração, como que a gente tem agora lá no IB, para de neurociência, a gente só conseguia ver no líquido. Nessa plataforma, a gente consegue ver no sangue periférico. A gente vê pedaço de neurônio, que é uma proteína do citoesqueleto neuronal, no sangue periférico. E isso tem impactos muito altos. Pacientes que apresentam o primeiro evento desmelinizante, que a gente chama de CIS, ou que tem um achado na ressonância magnética de desmelinização, eles já apresentam elevados níveis de neurofilamento e de marcadores de degeneração e de mecanismos inflamatórios. Aqui meio fora do lugar, mas como um biomarcador genético de resposta terapêutica, nós temos 7 pacientes em uso de alentosumab, uma droga de reconstituição imune, e um desses pacientes falhou, e era um paciente homozigótico polimórfico para uma região onde isso foi descrito, isso foi descrito no nosso laboratório, no laboratório de neurociência. Essa análise de 7 pacientes foi feita lá conosco, mas e mostrou o mesmo resultado da literatura, que esse SNP associado à falha terapêutica
ao alentosumab estava presente nessa paciente. Então, esse é um biomarcador genético que, se a gente soubesse antes, ela não teria ido para essa medicação, que tem vários efeitos colaterais. Marcadores genéticos de suscetibilidade são feitos, a Carmen está até aqui nesse trabalho também, foi o resultado de um doutorado feito na Unirio do Paradela, que acabou não continuando, mas mostrando o 1501 como uma variante genética associada à esclerose múltipla, e aí num trabalho da Valéria, que foi de doutorado, mostrando o que o C2TA, esses dois polimorfismos teriam efeitos, já foi mostrado em outros estudos, mais protetor em relação à esclerose múltipla. Então, a gente estava falando de variante genética de risco, a gente também tem variante genética de proteção, e os pacientes que têm esse polimorfismo, eles atingem graus de incapacidade mais tardiamente, eles levam mais tempo para atingir grau de incapacidade do que quem não tem. Então, esses biomarcadores, o GFAP realmente vem se destacando, além do neurofilamento, como um marcador de gravidade de doença. Ele é um marcador de perda de astrócito, né? Tem astrócito sendo em degeneração, morrendo, tem astrócito morrendo. Tem neurofilamento, tem uma proteína do citoesqueleto que faz parte da incapacidade. Quanto mais incapacidade, mais progressão, mais GFAP, mais neurofilamento você tem. É um marcador de gravidade. Mas eu estou falando disso assim, puxa, a gente está falando de pesquisa, por que é preciso saber desses níveis de biomarcadores? Hoje nós temos isso, nós temos como fazer. Essa é a obra que eu fiz, quero agradecer ao Ulisses e ao pessoal da anatomia, que cederam aquele prédio que estava ali ainda pouco utilizado para a gente fazer ampliação do laboratório de neurociência translacional. Eu fiz tudo isso com dinheiro do verba de cientista do nosso estado, a bancada, a parte elétrica, tudo que vocês estão vendo aqui, para instalar o Simoa, que chegou durante a pandemia. Eu e Fabrícia fomos sozinhas lá, ninguém deixava a gente entrar, segurança não deixava a gente entrar, chegaram 2 caixas imensas. Então, nós hoje conseguimos instalar o Simoa nessa semana. O engenheiro da Europa e dos Estados Unidos não conseguem vir para certificar, porque está todo mundo em lockdown lá, né? Não podem viajar para cá, nem a gente pode viajar para lá, obviamente, mas já está tudo arrumado, a gente já está... E a gente vai conseguir fazer esses marcadores todos. A gente não está falando só, assim... alguma coisa não alcançável, né? A gente vai conseguir fazer, a gente já está coletando para biomarcador, e isso está aberto para as parcerias de todo mundo, não é só para mim. Eu tirei aqui o nome da substância, mas para vocês terem uma ideia, uma droga aprovada pelo FDA para progressão de doença, o neurofilamento de cadeia leve, que o cutoff dele é 600, aqui é um paciente que estava com outro remédio, que estava com quase 3.000 de neurofilamento, e aí o nível de neurofilamento, olha aqui, olha, em rosa, quando ele começa a medicação efetiva, ele desce para os níveis do indivíduo normal, saudável. Isso aqui é neurônio que vai deixar de ser degenerado, aqui e aqui. Então, a gente está diante de algo que mudou, que vai mudar o paradigma do monitoramento desses pacientes, da resposta ao tratamento, do diagnóstico precoce, do tratamento precoce e da mudança precoce do medicamento. Esse edital a gente ganhou, né? Foi um sediadas de 479 mil, conseguimos comprar. Hoje essa máquina deve estar a R$1 milhão, o dólar estava aqui a R$3 quando a gente propôs. Então, a gente vai conseguir ver aqui o que está abaixo desse iceberg, que a gente está vendo a pontinha, a clínica, a ressonância, essas coisas mais periféricas, a gente vai conseguir ver mais profundamente por meio desses biomarcadores. Para vocês verem a importância disso, essa é uma letter que saiu agora, recentemente. A gente tem um edital também que a gente ganhou agora em Covid,
para biomarcadores em Covid. Por que a gente aplicou biomarcadores em Covid? Pacientes que têm manifestação neurológica com Covid, com SARS-CoV-2, mesmo que eles não tenham, esse grupo fez em todos os pacientes internados graves, com e sem manifestação neurológica. O que eles encontraram? Eles encontraram, usando o Simoa, níveis elevados de neurofilamento, né, que é um biomarcador de lesão axonal em pacientes com Covid, que representam realmente a explicação do provável comprometimento cognitivo que muitos desses pacientes apresentam, mas que mesmo pacientes sem clinicamente uma manifestação neurológica visível, esse nível de biomarcador de lesão axonal já estava elevado. Então, a gente está diante de uma possibilidade de fazer na Unirio esses biomarcadores que vão impactar a vida, a morte, a incapacidade motora e todo um conjunto de situações desses pacientes que a gente atende. Para terminar, a pesquisa translacional em malformação cavernosa cerebral é uma pesquisa que o Marcondes vem alavancando. Ele tem a maior coorte, uma das maiores coortes do mundo, e ele conseguiu, em alguns editais, em verba parlamentar, um recurso que a gente dividiu, parte para o laboratório da Cleonice, 180 e poucos mil reais, e parte para a gente, e para o laboratório que está fazendo uma droga nova, investigando uma droga nova, para ROC3. Quer dizer, para a gente veio bem menos, foi mais para esses dois laboratórios, e realmente avançando muito na investigação genética. Então, mesmo em ano de pandemia, eu quero chamar a atenção para a descrição inédita de duas variantes genéticas, né, alavancadas aí pela Fabrícia, pelo Jorge, na parte de imunologia de biomarcador pelo Gustavo. Então, foram publicados esse ano 2 artigos mostrando uma nova mutação, CCM1, numa forma familiar de malformação cavernosa cerebral, e também uma nova mutação, aliás, é a mesma, né? E também tem uma outra mutação que eu acho que acabei fazendo a confusão aqui, peraí, não. Essa é uma nova mutação mesmo, numa forma genética da doença, numa forma familiar, é um relato de caso, e esse numa forma familiar. Desculpa, essa aqui, a detecção de uma variante genética nova, e assim também uma nova variante genética de uma forma familiar de um paciente com malformação cavernosa cerebral. Tá? Então, aqui são, para terminar, as correlações de líquor e de sangue periférico, mostrando que no líquor os níveis de neurofilamento condizem com os níveis de sangue periférico, o que faz fazer com que a gente possa, com Simoa, fazer essas avaliações. E, para considerações finais, eu acho que a gente tem que chamar atenção para a importância do estudo translacional de uma maneira geral, buscando explicação, mecanismos fisiopatológicos, novos alvos terapêuticos, impactando decisão, manejo de paciente, a importância da gente implantar a investigação genética, imunológica, de biomarcadores, de anticorpos, dentro dos centros universitários, e a gente precisa de parceria com outros grupos para os nossos laboratórios não ficarem fechados ou oligooperantes com pouca função. São alguns dos editais que proporcionaram isso, algumas agências de fomento e a Aliança Cavernoma, que a gente precisa agradecer, alguns artigos que fizeram muita diferença na nossa vida para ganhar esses editais. E eu gosto sempre de terminar falando que a gente está falando de centro de universidade, que otimiza a educação, a saúde e o manejo terapêutico. Apesar de eu lamentar não ter conseguido implantar isso no Hospital Universitário da Freguinha, por absoluta e total falta de visão dessas pessoas em relação à importância da neurociência translacional e da medicina de precisão, eu acho que a gente está conseguindo promover um impacto social, humano e de conhecimento,
E o Instituto Biomédico vai ter um papel muito bom e importante nesse processo todo. Então, esse é o nosso grande grupo, talvez faltem algumas pessoas novas que estão chegando e que estão aqui assistindo. A gente tem algumas parcerias internacionais, não deu tempo de falar de tudo. Então, era isso que eu tinha para apresentar, e eu não tomei conta do horário, e peço desculpas se eu passei um pouco do horário, eu acho que eu passei, gente, desculpa. Mas obrigada, Carmen, obrigada a todos pelo convite, obrigada, Pablo, obrigada, Carmen, por a gente usar o seu PCR, o Kilbert, que a gente sai procurando lá, né? Cassiano, que eu pedi ajuda também já algumas vezes, a gente acaba buscando todos vocês, porque está difícil trabalhar tão isolado, tão sozinho. Mas, enfim, era isso. Nisa, Oi. Amei a sua palestra, magnífica abordagem, e eu fico muito feliz de poder ajudar um pouquinho, uma minimíssima ajuda lá com o meu PCR em tempo real, minha outra máquina de PCR, meu nanodrop. Então, meu não, né? Institucional. Então, é assim, muito bom ter vocês lá. A Fabrícia foi um amorzinho o tempo todo, nos ajudou em uma série de coisas. Você também colaborou no concerto do Nanodrop. Então, essa parceria é uma parceria muito bem-vinda, e eu fico muito contente que você está lá no Biomédico com as suas coisas implantadas e funcionando. Boa sorte, que tenha muito mais dinheiro e que seja realmente um centro, o Biomédico de Neurociências. Obrigada, Carmen. Com certeza, Sonisa, sua palestra foi excelente. A gente só tem a te agradecer. Abordou um painel enorme aí da importância dos biomarcadores para doenças que envolvem o sistema nervoso central. Acho que é fundamental. Desse panorama foi muito legal. Eu tenho algumas perguntas, mas antes de mais nada, vou abrir para o público, para quem está nos assistindo, a fazer perguntas, seja no chat ou seja aqui abrindo o microfone. Então, quem sentir à vontade, os alunos. Pablo, posso fazer uma pergunta rápida, lá, que eu tenho outra reunião? Tudo bom, Sonisa? Tudo bom, Cassiano? Olha, primeiramente, como a Carmen falou, a palestra foi absolutamente sensacional, assim. Eu anotei uma série de questões e você abordou vários projetos em conjunto, e isso mostra o potencial que a Unirio tem, né, que tem pesquisadoras e pesquisadores na Unirio com alto potencial e com alta qualidade. E, assim, eu vim aqui só para parabenizar e fiquei para não passar em branco, fiquei com algumas surpresas, como a questão do Tau-like 3, porque no caso da sepsia, a gente foi tentado anos atrás fazer o polimorfismo do Tau4, né, que tem a ver com bactérias gram-negativas, e isso não se mostrou positivo, porque tem outros receptores que acabam tomando o lugar do Tau4, né, que acabam sendo redundantes nesse reconhecimento. E no caso da Zika e da esclerose, vocês terem encontrado e descrito esse polimorfismo, a importância desse polimorfismo e de tantos outros. Então, minha pergunta é a seguinte: você falou, e os trabalhos que você vem levando trabalham com marcadores, né? E você pode elencar um marcador, ou o ideal para essas doenças seriam ter vários marcadores concomitantes para eu poder afirmar, olha, a gente pode ir por essa via, pode ir pela outra, porque você, além de ver marcadores genéticos, né, que têm um potencial de gravidade, você também viu marcadores de farmacogenética, e marcadores que podem influenciar diretamente o efeito de alguns fármacos, né? Então, um marcador isolado, a gente sabe que a SNP pode ter uma consequência drástica, né? Um único marcador. Mas o ideal nessas doenças, e como você vem trabalhando, né? Seria focar num marcador ou tentar múltiplos marcadores para ter uma abordagem, como você falou, uma medicina de precisão melhor. Cassiano, obrigada
por sua pergunta, por suas palavras. Eu acho que elas foram extremamente importantes. Essa pergunta sua é fundamental. Quando você trabalha com medicina de precisão, você não trabalha só com biomarcador. Você considera muitas variáveis, muitas variáveis. Então, o que se tinha? A clínica, depois se passou a ter a imagem, depois se passou a ter uma correlação com alguns exames genéticos. Hoje é isso tudo junto. Então, o que vai se desenhar e o que está se tentando desenhar são algoritmos a partir de big datas, e esses big datas, e aí você vai falar para mim assim, mas essas variantes genéticas, elas sempre estarão associadas a maior gravidade? Elas foram descritas, associadas nos casos com maior gravidade. Mas grandes estudos de associação, grandes estudos com poder amostral de número de pacientes muito maior, eles precisam replicar isso para ver se, de fato, isso continua acontecendo. Muito obrigado. Então, quando você olha hoje os estudos a avaliação de medicina de precisão, ela vai considerar tudo isso. É o que a gente está querendo construir. Com a neuroradiologia, com a genética, com os biomarcadores. O que a gente pode dizer no final, quando você tem uma pessoa na sua frente, porque é muito diferente, Cassiano, você publicar um artigo de ressonância magnética em autismo, que você pegou 35 crianças, encontrou uma pequena alteração numa área ali que você não consegue replicar num indivíduo isoladamente. Então, a gente não está falando de coortes, a gente está falando de medicina de precisão. E a medicina de precisão, ela vai olhar o paciente, a clínica dele, a ressonância dele, a carga de lesão, o biomarcador no sangue periférico, o líquor, vai olhar todo um painel de risco-benefício, de comorbidade. Esse paciente tem alguma comorbidade que vai invalidar ele usar essa ou aquela medicação, que vai dificultar. É muita variável associada. A gente leva, o Cassiano, eu posso dizer sem errar, a Fabrícia acompanhou o ambulatório, as meninas aqui estão acompanhando. A gente leva 1h30, 2 horas por paciente para tomar uma decisão. Sem erro. É isso daí para mais. Porque é muita consideração a ser feita. Então, para... Fala, Fabrícia. Eu posso completar? Pode. Não, então, a professor Cassiano, o Toll-like R3, que a gente encontrou nesses pacientes, é uma variante genética que está relacionada à replicação, ao aumento da replicação viral. Então, quem tem esses SNP vai ter mais vírus replicando, então a doença vai ser mais grave. A gente não encontrou o Toll-like R3, especialmente em pacientes com esclerose múltipla. A gente encontrou nesses pacientes com a doença mais grave, pós-chikungunya e pós-zika. Associada a esse SNP, nós encontramos outras variantes relacionadas com resposta desmielinizante. Então, o que a gente sempre fala, as doenças infecciosas, elas são doenças de herança complexa. Então, vai ser muitas variantes genéticas, o ambiente e a epigenética que vai determinar o fenótipo. Não é uma variante ou outra, é todo esse contexto que vai determinar o fenótipo desse paciente. Esse nosso artigo que submetemos recentemente, desse exoma que nós fizemos, a gente viu exatamente isso. A gente não encontrou uma variante patogênica que fala, paciente vai ter essa variante, vai ter a lesão desmielinizante. Não, a gente viu um conjunto de variantes associadas ao HLA que determinam uma assinatura molecular semelhante a essas doenças desmielinizantes idiopáticas. Então, a gente vai ter um grande contexto que a gente tem que aprender a interpretar isso. E como a professora Sonita falou muito bem, junto da clínica, da imagem, vai ser algo que só a inteligência artificial para nos ajudar no futuro. Eu acho que justamente esse é o potencial, acho, do trabalho de vocês. Vocês não estão focando num único alvo, vocês estão fazendo uma abordagem muito mais complexa do paciente, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo do trabalho do grupo, né?
E completando também um pouquinho, tem um trabalho de um doutorando do grupo lá do Tanuri, do Vitor, que encontrou, né, o Fabrícia, um SNP associado ao microRNA, que está associado à gravidade, à progressão, à ativação microglial na esclerose múltipla, em pacientes com Zika e com Maiaro, foi com Maiaro, né? Com Maiaro, foi Zika e Maiaro. Então, você olha uma ressonância de um paciente, Cassiano, ela pode estar normal, mas se você faz uma marcação de PET por uma determinada região inteiramente normal, um PET marcado para proteína tal, ou para qualquer outra coisa, ela pode estar alterada. Então, a gente não está vendo tudo. Aquela coisa da ponta do iceberg, que agora, com esses marcadores genéticos e biomarcadores, a gente vai conseguir ver muito melhor. E aí, o que a gente vai fazer com isso tudo? A gente ainda não sabe, mas vai fazer e já está fazendo, né? Porque a gente já está usando na prática, de alguma forma, esse processo. Eu me lembro, quando eu era residente, todo mundo falava, a clínica soberana, o cara caía, eu sempre dou esse exemplo para os alunos, ele está andando na lagoa de bicicleta, cai, aí vai ali para o Barrador, faz uma ressonância, aí a ressonância que aparece um monte de lesão desmelinizante que não tem nada a ver com a queda de bicicleta dele. O que você vai fazer com isso? A clínica soberana, você vai para casa, espera você começar a ter um surto de um evento clínico em que você vai ficar paralítico, cego, que é isso que vai acontecer. Hoje a gente pega um paciente desse, ele é todo screenado, ele é todo monitorado, e algumas vezes, dependendo do que a gente encontra nos exames laboratoriais, ele começa a ser tratado antes de um quadro clínico. Então, essa é a medicina de precisão. É você fazer precocemente um diagnóstico e você atuar precocemente, mudando a vida. E cabe a nós, porque não vai ser o DASA, não vai ser ninguém vai fazer isso que a gente está fazendo. Eles não têm interesse nisso, mas eles têm interesse em fazer parcerias. Pode ser que essas parcerias ajudem os laboratórios. Só que tem que haver, por parte da Unirio, uma fundação que viabilize isso, entendeu? Pessoas que tomem a frente desse processo, porque eu estou pendurada Vou contar uma história para vocês horrorosa. Eu estou devendo na Copetec quase 40 mil reais da taxa de transporte do Simoa. Porque a Unirio diz que o procurador da Unirio diz que não pode pagar. Eu não sei por que ele não pode pagar. E por que você não importou pela Unirio? Porque a Unirio não faz importação. Ela não pode, ela não tem uma fundação para importar. Então, a gente está falando de coisas que realmente são de ponta, mas dentro de uma universidade que ainda mantém ideias muito retrógradas em relação à pesquisa, em relação à pós-graduação. Isso tem que mudar. E não vai ser a gente que faz pesquisa que vai mudar isso, não. Eu não tenho ideia de como isso começa. Até o Cassiano estava falando para mim, Cassiano, Sonisa, você... Não, olha, eu tenho que sentar e escrever. Eu tenho que fazer pesquisa. Eu não quero nada administrativo. Agora, estamos prontos a ajudar quem quiser. Tá? Porque essa mudança tem que acontecer. Essa mudança tem que acontecer. Não dá para continuar assim. Uma pós-graduação que você fique mais preocupado em dar não sei quantos cursos e você não investe em pesquisa, não tem condição, não tem como subir de nota. E tome curso, tome disciplina. Então, essa é a visão. Essa é a visão. E aí é melhor a gente ficar aí no IB mesmo, que está ótimo. Fui muito bem recebida e estou gostando muito de ficar aí. E vamos fazer, quero aproveitar para convidá-los para a gente fazer uma reunião in-house, só nossa, assim, mais do grupo aqui do IB, quando a gente começar, né, a funcionar mesmo no laboratório, né, Fabrícia? A gente avisa aí para vocês, tá? Não vai ter nada de mais, a gente vai fazer, tipo assim, um brainstorm aí das pesquisas, passando lá para todo mundo, servindo provocações. Não vai ter salgadinho, vai ter provocação. Tá bom? Maravilha, Cassiano. Ou vai ser videoconferência?
Não, a gente está esperando ver se melhora para ser lá mesmo, porque aí todo mundo conhece, né? Para vocês, acho que vai ser legal. A gente fez uma obra que ficou bem, bem boa. Acabei entrando também naquele varandão, porque eu fiquei com vergonha dos alunos acharem, puxa vida, a gente fica aqui nesse lugar todo degradado e ela fica trabalhando lá naquele lugar todo pintadinho. Eu acabei pintando aquele varandão também. Tá bem legal, tá bem bonitinho. Tá bem arrumado, tá digno, né? Digno de se trabalhar aqui. Muito bom. Só, Sonisa, que eu acho que essa pandemia vai longe, viu? Olha só, a gente está trabalhando na pandemia, Carmen. Você sabe disso. A pandemia pode ir longe, mas né, essas coisas precisam continuar com cuidados de uso de máscara, distanciamento, esses cuidados. A gente está conseguindo levar, Carmen. Está conseguindo trabalhar, assim. Não, eu estou falando para trabalhar sim, mas eu estou falando para uma confraternização com várias pessoas. Ah, sim, isso a gente vai ter que esperar mais mesmo. Não tem jeito. Eu queria muito ir, mas agora eu não estou saindo ainda não. Gente, temos mais alguma pergunta para a professora Sonisa? Foi excelente essa pergunta do Cassiano, gerou uma discussão muito boa. Se não tiver, eu tenho. Tem mais de uma, inclusive. Bom, Sonisa, a Fabrícia, que está aí também acompanhando, vocês partem muito do princípio, em vários dos trabalhos de vocês, das hipóteses de alterações gênicas, né, que vão facilitar quadros mais graves, por exemplo, das infecções de Zika, chikungunya, enfim, e essas manifestações que você colocou ao longo da sua palestra. E você mencionou as questões das alterações ambientais como muito importantes, e eu tenho uma curiosidade, e eu sei que é bem difícil, eu não sei se vocês chegaram a fazer, mas se fizeram, seria bem interessante saber, se vocês tiveram a oportunidade de sequenciar, por exemplo, pegando os pacientes com Zika ou com chikungunya, sequenciar os vírus, né, que essas pessoas, sequenciar os vírus obtidos dessas pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu trabalhei in vitro, trabalhei com Zika, a gente sabe que diferentes cepas do vírus Zika, eles produzem fenótipos muito diferentes. Então, eu não estou falando aqui do Zika africano e o novo Zika, né, o Zika que se espalhou pelo Brasil. Eu falo das cepas até individualmente identificadas e sequenciadas e amplificadas nos diferentes estados. Cada vírus tem, e isso pode ser um artefato também de cultura, a gente sabe nessa questão. Mas vocês chegaram a fazer algum trabalho tentando associar o sequenciamento do vírus que a pessoa foi exposta com esses dados de vocês? Não. Nós não temos laboratório NB3 para fazer isso. Não tem. O Tanuri faz o sequenciamento viral, o Renato Santana também faz. Sim. Não saberia dizer para você se foram nos pacientes, porque as amostras dos nossos pacientes estão lá com Tanuri. Elas para a parte genética, estão conosco, e para a parte de sorologia, para fazer PCR, PRNT, esses pacientes foram muito bem estudados do ponto de vista sorológico e de PCR para confirmação de Zika, dengue, chikungunya, co-infecção, tudo isso. Uhum. Mas esse alinhamento do paciente que fez lesão desmielinizante, o vírus que ele tinha, a separação e o sequenciamento do vírus, não, isso não foi feito, não. Eu sei que é bem difícil, vocês já fizeram um trabalho bem completo em vários aspectos, já é Big Data, então, como vocês colocaram, vocês levam horas para ter uma avaliação sobre um único paciente, imagine, considerando um outro fator, que seria o vírus exatamente que está ali presente, né? Eu só perguntei para saber se vocês chegaram a explorar essa tipo de questão. E uma outra questão é que, dos marcadores que você está falando, que você apresentou, e aí você falando dos astrócitos e tudo mais, você falou bastante do GFAP, mas vocês chegaram a olhar para S100 beta? Não. E eu tô falando do S100 beta porque, assim, se você, né, quando você tem uma inflamação crônica, né, você tem o aumento de GFAP, que é marcador de astrogliose, bem conhecido, obviamente, só que não necessariamente você tem morte desses astrócitos. É óbvio que
determinados quadros você começa a ter mortes desastrosas e começa a ter liberação do GFAP. Você consegue encontrar isso no plasma. Mas antes disso, talvez no sentido de ser precoce, né, com sintomas ainda iniciais, dependendo do quadro que a gente esteja falando, o S100-beta seja interessante, porque o astrócito, ele, quando inflamado, ele libera S100-beta, né? É um sinal, inclusive, um sinal inflamatório. Aí eu estou colocando isso porque isso pode ser considerado, né? Não, uma ótima pergunta, Pablo. Nós vamos usar, a gente não começou a usar ainda o Simoa, como eu falei para você, essa semana o engenheiro conseguiu fazer a máquina, instalar a máquina, né? Ele veio com uma lavadora, enfim, com uma série de acessórios. E estava difícil fazer isso. Mas ele tem kits que barateiam, acho que eu estou forçando a barra a falar baratear, porque os kits são muito caros, né? Então, você tem plataformas específicas para pesquisa que eles vendem. Dá para desenhar alguma coisa que fuja disso? Dá. Isso vai ser caro, entendeu? Quer dizer, em ciência nada é caro. Tudo é investimento. Não existe nada caro. Mas, na nossa realidade, a gente mal vai conseguir comprar kits para isso. Mas é uma ideia, assim, muito boa, porque a gente está pensando em degeneração, né? E você está dizendo que é verdade, vai ser. Porque quando você olhando muito, e você grifou bastante a questão do GFAP, então você já está falando em perda astroglial, né? E talvez, assim, em muitos dos casos, você tenha uma condição inflamatória anterior, né? Dependendo da doença que você esteja modelando, né? Então, e essa condição inflamatória crônica não necessariamente gera morte dos astrófitos, mas eles estão lá inflamados. Então, e eles podem provavelmente estar liberando mais S100-beta, né? Então, é só uma ideia, uma colocação. Gente, mais alguma pergunta? Carmen, por favor. Alô. Oi, Carmen. Com relação à Covid, vocês têm visto alguma coisa, não exatamente vocês, mas já tem alguma coisa na literatura sobre marcadores genéticos das pessoas que têm pior desfecho? Tem. Que vão ao óbito? A gente desenhou um painel, são 400 variantes, né, Fabrícia? E o Two-like 7 parece estar associado a um desfecho mais grave. Olha. Uhum. Ok. Vocês mesmos estão desenhando o painel? Já estão fazendo? Ainda não. Tá ok. A gente desenhou, fez o desenho no software, que o Ion, ele é muito bom de trabalhar com ele. A gente não precisa fazer vários primers. A gente faz uma lista de snips, manda para o software, eles desenham, enviam um pool de primer para a gente. A gente não faz nada, a gente só diz quais snips quer trabalhar. A gente fez esse painel de 400 snips, baseado na literatura. A princípio, nós tínhamos colocado também resposta terapêutica, mas decidimos retirar, porque hoje a gente sabe que não existe nada ainda provado para tratar a Covid. A gente permaneceu apenas com variantes relacionadas à resposta inflamatória, cascata de coagulação, replicação viral, mas em relação à patofisiologia da doença em si. Mas o LR7 já foi publicado como um fator de maior gravidade associado à doença, esse polimorfismo. Okay. Agora, a gente vai ter 2 grupos, Carmen, de Covid. Né? O projeto Biomarcadores em Covid, ele está no GAFRE e ele está no Fundão. No Fundão, os 2 grupos estão junto com a Fiocruz. A gente está fazendo carga viral, microRNA, tudo com o grupo lá da Fiocruz, da Luciane Amado. E o interessante é que num grupo a gente vai ver a parte aguda da doença. Claramente você tem desfechos para óbito, desfechos muito graves no pacientes internados lá no Fundão. E lá no GAFRE, a Cláudia com a Elisa estão pegando, e a Karina estão pegando os pacientes depois da alta. Então, a gente vai ter um perfil diferente de abordagem. Quer dizer, para a variante genética, não vai fazer muita diferença, mas para aquela fase aguda, por exemplo,
a variante de SNP associado à síndrome de anticorpo antifosfolipídio, para eventos protrombóticos. Isso vai estar associado, esse paciente que fez tromboembolismo, ele vai ter uma associação com esses SNPs? Essa pergunta a gente vai poder trocar com os pacientes do fundão, porque eles estão fazendo dímero D, tromboplastina, eles estão fazendo tudo lá. Nugafre eu não sei, não estou mais Nugafre, então não sei. Ótimo, obrigada. Sucesso aí no empreendimento. Gente, então, mais alguma pergunta? Vou aguardar aí. Bom, se não temos mais perguntas, eu acho que a gente pode, então, encerrar. Agradecer a professora Sonisa. Se quiser fazer você já colocou, né, o convite, né, para todos os membros do IB, para a inauguração assim que a pandemia permitir, né? E eu vou paralisar aqui a gravação agora, encerrando aqui oficialmente a gravação. Então, obrigada a todos de novo. Boa tarde a todos. Vamos continuar perturbando e contando com vocês. Por favor, precisamos dessas parcerias, tá? Com certeza. São sempre muito bem-vindos. Ô, Carmen, se você não está gravando,